Olá, alunos, tudo bem com vocês? Grande beijo, bom dia, boa tarde, né? Não sei qual horário que vocês vão estar aí certinho assistindo às aulas no período de vocês aí de EO, tá bom? Mas o desejo do meu coração é que vocês estejam tendo um ótimo dia, tá bom? Um dia agradável, que seja um dia de aprender coisas novas, né? O conhecimento sempre é bem-vindo, tá bom? Preparei aqui pra gente começar a nossa aulinha, um videozinho aqui do acolhimento. Seja melhor em tudo, do Mário Sérgio Cortella, tá bom? Depois vocês que estão aí de casa, não consigo passar o vídeo aqui para vocês no slide, vocês já sabem, né? Toda aula eu tenho falado. Então, que maneira que vocês podem assistir? Clique em cima do vídeo que o vídeo vai te direcionar lá para a página do YouTube e dá para vocês assistirem, tá bom? Um vídeo de acolhimento, Mário Sérgio Cortella, filósofo que está em alta aí, cara muito sábio, dá conselhos muito legais, em relação à vida, né? Para vocês levarem como aprendizagem aí para o dia a dia de vocês, tá bom? Ele me inspira muito. Vamos lá. O que é a nossa aulinha de hoje? O objetivo da nossa aula é o quê? Nós fazemos as correções dos exercícios da aula anterior aí, tirar possíveis dúvidas, né? E vamos retomar um pouquinho do conteúdo, porque o que acontece? Vocês vão fazer provas de bloco, né? Já começa agora na quarta. Então, vou revisar o conteúdo de vocês, o que é que vai cair em artes, tá bom? E se der tempo, a gente introduz também o conteúdo novo aí, basicamente, tá? Nossa, professor, isso tudo? Sim, isso tudo, né? Mas a gente vai agilizar aqui rapidão e a gente consegue ir. Preparei também um vídeo introdutório aí sobre a arte grega e romana, né? Lembrando que a gente estava estudando sobre a Grécia, certo? A gente viu o contexto histórico, viu a política, viu questões relacionadas à religião. Agora a gente vai entrar afinco realmente na arte. Na arquitetura, como é que eram as pinturas, como que era a simetria deles, tá bom? Então vamos lá. Entre os diversos legados aí culturais gregos, né, a gente pode destacar os principais que continuam presentes na nossa história. Entre os diversos legados culturais. Então, ó, a gente não vai ver, não é porque é aula de arte que a gente vai ver só a parte artística, não. A gente tem que entender o contexto histórico, o que aconteceu dentro da história. Então, por isso eu debati com vocês sobre a política, como que era, né? E a criação da democracia. A gente sabe que o governo dentro da Grécia era democrata, assim como eu falei que é no Brasil, que acontece com nós brasileiros, né? Com o quê? Com compartilhamento de ideias e informações por meio de ágoras, que eram o quê? Encontros nas praças públicas da Grécia, para o quê? Debater conceitos e decisões comunitárias. Então, naquela época, não existia o parlamento hoje, né? Como hoje em dia, dos políticos, que eles vão para lá e aí eles ficam lá em votação, discutindo o que é melhor para a população, né? Quase nunca a população é beneficiada, mas enfim, a intenção e a ideia é essa. Então, nessa época, eles se reuniam nas grandes praças para fazer essas reuniões, as quais eram chamadas aí de ágoras, tá bom? E aí, o que mais que a gente viu? Construção da cidade, né? O estudo filosófico, a partir disso, definido como conceitos de o que vem a ser comunidade, o que vem a ser humanidade, o desenvolvimento do teatro, com as peças de tragédia e de comédia, bem como também a escrita poética, né, em relação aí aos gregos. E agora a gente vai começar a entrar aí, ó, no fortalecimento das artes plásticas com a escultura detalhada, que servia de inspiração para o Renascimento. Renascimento é um período que vocês vão ver aí na disciplina de história, né? Então tá uma coisa intercalando a outra. O surgimento da mitologia grega, ou seja, dos mitos, né? Que hoje a gente utiliza como inspiração e cultura, né? Tá tudo enraizado, tá tudo até dentro da nossa cultura brasileira aí. A gente vai ter grandes influências dos gregos, né? Prova disso é o quê? Os Jogos Olímpicos, né? O Brasil, o mundo inteiro se para ver os Jogos Olímpicos, né? E os Jogos Olímpicos são aí mérito dos gregos, tá bom? A visibilidade ao esporte com a criação das Olimpíadas. Então, para ficar claro, porque o exercício que a gente vai fazer a correção agora, ele tem tudo a ver com essa parte aqui, ó, política, né? A construção da sociedade em si,
Vai falar também sobre a religião, sobre quem eram os povos que habitavam lá na época. Então é porque tudo isso é considerado como cultura. Tudo isso está dentro da cultura grega, tá bom? Estou explicando assim porque teve um aluno que me questionou: nossa, professora, mas o que isso tem a ver com arte, né? Tem a ver porque tudo faz parte da cultura, tá bom? Tá tudo inserido dentro da cultura. Então vamos lá, primeiro exercício aí a gente tem perguntinha, né? Com a nova divisão da sociedade, qualquer cidadão poderia participar das decisões do poder. Lembrando que em sala de aula eu expliquei para vocês que dois personagens não participavam, que era quem? As pessoas que eram estrangeiras, né, na época, que não eram denominadas ali daquela cidade, e também quem? Os escravos, né? Como a gente sabe, desse passado trágico, né, que faz parte de toda a civilização aí, sempre existiu a escravidão, né? Uma coisa horrível, horrorosa, que não tem nem explicação. Então, eles eram proibidos na época, né, de o quê? De estarem lá presentes na reunião das ágoras, né, e dar palpite relacionado à melhoria, né, das coisas em relação à política, em relação à sociedade. Então, ao texto, a esse textozinho, a essa ideia que eu acabei de passar, o que a gente pode associar? Dracon e a expansão colonial em direção ao Mediterrâneo? Sabe, como que eu vou saber disso? Você não citou o Dracon e a expansão colonial? Exatamente. A gente está falando disso? Não, a gente não falou disso. Então, ó, já anula aí essa possibilidade de resposta. Solon e a militarização da política espartana? Militarização? A gente falou sobre isso? Não, a gente falou sobre democracia. A gente falou sobre a Grécia ser o governo democrata. Foi ou não foi? Então, tira B. C. Pisistrato e a helenização da Península Balcânica. Também não. Péricles e a hegemonia cultural grega do Peloponeso. Sistênes e a democracia escravista ateniense. A gente não falou sobre democracia? Então, tá aí. Vamos lá, vamos ver quem acertou. Letra E, né? Clístenes aí, e a democracia escravista aí pelos atenienses, né? Apesar de ser uma democracia, né, ela é considerada meio escravizada, vamos dizer assim. Tá bom? Ok? Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no telefone, tá bom? Que às vezes eu não respondo porque eu estou em sala de aula, mas se eu estiver aqui por perto, ok? Depois, número 2. No sentido contemporâneo do termo, sobretudo com implicação da unidade política, a palavra nação pode ser aplicada à Grécia Antiga. Tanto assim que prevaleciam padrões culturais diferenciados nas várias regiões. B. As formas de governo foram únicas, mas guardavam total autonomia? Não. C. Não havia unidade de língua e religião entre as várias populações urbanas? Não, eu falava só uma língua. As cidades eram independentes nos assuntos de seu próprio interesse? Predominavam as tendências à proibição de atividades ecologicamente semelhantes. Bom, vamos ver quem marcou essa aqui. Essa aqui eu fiquei meio em dúvida. Entre a A e a D. Então, quem marcou a letra D. As cidades, elas eram independentes, né? Nos seus assuntos, dos próprios interesses, né? É tanto que como que você ia saber essa resposta? Lembra que eu falei em sala de aula assim para vocês, ó? Nossa, a Grécia é um país que é formado por pequenas cidades e essas cidades elas têm conflitos entre elas, né? Só daí de ter conflito, a gente já sabe que o quê? Que a cidade é bastante independente, porque não gostava nenhum de depender da outra. Que eles iam, ó, nas porradas, né? Quase. Basicamente, se a gente for falar ao pé da letra, era isso que acontecia, né? Então vamos lá, terceira. As diferenças políticas e econômicas entre os espartanos e os atenienses, os espartanos aí, que é Esparta e Atenas, que foram as cidades maiores, né? O que aconteceu? Culminaram num conflito armado, né? Denominado, como que chamou isso? Guerras médicas, guerras púnicas, guerra do Peloponeso, invasão da Macedônia ou guerras gaulesas? Vamos ver lá quem acertou. Guerra do Peloponeso, né? Lembrando que algumas informações num quadro, eu não sei se foi em todas as turmas, mas eu tô na minha memória aqui que eu acho que lá no auditório,
Eu tinha colocado Guerra do Peloponeso. Eu não sei se foi na aula no auditório ou se foi em uma das aulas aqui. Mas eu dei essa informação, tá bom? 4. O enfraquecimento das cidades gregas após essa guerra, né, possibilitou a conquista da Grécia por quem aí? Teve um pessoalzinho aí que deu invadida, né? E quem que foram? Os macedônios. Então, letra E, tá bom? A resposta correta é a letra E. E para a gente finalizar, número 5. Os gregos, eles possuíam divindades menores que inspiravam suas criações artísticas e científicas. Lembra que a gente falou dos vários deuses, das ninfas? Assim, o Clio era a musa inspiradora da música, história, poesia épica, astronomia ou comédia? Como é que acertou essa? História. Beleza? Então tá, essa é a resolução do nosso exercício, né? E agora nós vamos aí para a retomada do conteúdo para o bloco. Presta atenção nas dicas que eu vou dar para vocês. Fiquem espertos, porque o quê? Isso aqui, ó, se você prestar atenção, bastante atenção no que eu vou te falar agora, você, na hora da sua prova, você vai lembrar da aula da professora, porque a professora falou com bastante ênfase e empolgada. Porque a professora quer muito que você tire nota 100, que você passe de ano, que você seja uma pessoa sempre vitoriosa. Essa é a minha vontade, tá bom? Então, lá na provinha de vocês de bloco, o que eu vou cobrar de vocês? Vocês têm que lembrar que a cultura grega, ela é um legado muito apreciado e que serviu como base para diversos processos históricos ocidentais. A literatura, por exemplo, contava os feitos dos heróis e narra os mitos de maneira intensa para a população. Senhora, é para eu decorar isso? Não, não é para você decorar isso, essa é só a introdução. Eu quero que você saiba disso, dessa informação. As peças teatrais, por outro lado, remontavam as tragédias e as comédias. O que era isso? Remontavam. Eram embasadas, tá bom? Então lembre-se que as peças teatrais, quando a gente for falar de teatro da Grécia, fez muito sucesso por conta das tragédias e das comédias, que eram vividas diariamente pelos gregos. Eu já falei para vocês que em teatro a gente ri das nossas próprias desgraças, não é? Não comentei sobre o Whindersson Nunes, né? Porque é muito engraçado o show dele, mas você vê que é ele contando os perrengues que acontecem dele no dia a dia. E é assim durante toda a história, né? A gente acaba se divertindo com aquilo que de pior acontece com nós depois que aquilo pior passa, aí a gente consegue rir. Sempre é assim. Então, se você estiver passando por um momento difícil da sua vida, não se agarre a isso. Só lembre-se que no futuro próximo você vai estar rindo de tudo isso, não é? Da mesma forma, outra coisa importante que eu quero que vocês saibam, os esportes se tornaram uma figura muito importante no cotidiano da comunidade. Eu não falei aí que os gregos que criaram as Olimpíadas? Então, para representar os tempos de paz e fortalecer as alianças entre as diversas polis. O que era polis, gente? As cidades, né? Os líderes, o que eles faziam? Eles se organizavam em competições esportivas que ficaram conhecidas até hoje como Olimpíadas, né? A gente tem os arquinhos lá. E até hoje a gente segue essa tradição a cada 4 e 4 anos, que foram aí os gregos que criaram. Você que se amarra em esportes aí, ó, e não sabia, né, do surgimento, então as Olimpíadas surgem há muitos anos atrás, era uma forma de diversão dos gregos, né? Eles se reuniam para competir uns com os outros, uma maneira aí, era um passatempo deles. Naquela época era nem levado tão em consideração assim, você é esportista para fazer bem pela saúde? Não, né? Não existia televisão, não existia TV, não existia internet, então o que eles faziam? Eles iam praticar esportes. Era uma maneira deles se divertirem e também deles terem a rivalidade, né? A competição em si. Você percebe como o legado da cultura grega é fundamental para a construção das relações sociais que temos hoje? Tá vendo? Por isso que é importante estudar, gente. Porque a gente estuda para entender isso aí, ó. Que as coisas, elas são importantes até hoje em dia. Por quê? Por meio das reuniões nas ágoras, né? Iniciamos o desenvolvimento da democracia. Foi através dos gregos que hoje o meu país e o seu país vivem num regime democrata, né? Graças a Deus a gente não é o regime fascista, né? Pensa, ou ditadura. Pensa você não poder ter livre-arbítrio de andar nas ruas a hora que você quiser, cortar o seu cabelo da maneira que você quiser, usar a roupa que você tem vontade.
né? Em países onde o governo não é guiado pela democracia, acontece muito isso, né? A gente vê muitas pessoas sendo torturadas. Então, a democracia, ela zela pelo bem do quê? Da liberdade. Por isso, assim, que às vezes eu não concordo com o nosso governo no sentido de negócio de liberar as armas. Porque eu acho que, na verdade, tinha que acabar com as armas. Porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, né? Não tô defendendo que o bandido lá tem a arma e o chefe de família não pode ter. Não pode ter nem o chefe de família e nem o bandido. Ninguém deveria ter, na verdade, né? Então, é nesse sentido. Porque você vai tirar a liberdade do outro a partir do momento em que vai andar todo mundo armado aí. Tem gente que fica nervoso, o sangue sobe na cabeça, você acaba levando um tiro. Entendeu? Não faz sentido. Não as armas, né? Então, nós também, outra qualidade aí, nós fortalecemos a nossa literatura, né? E foi pela arte que a gente o quê? Consolida também aí as formas diferentes de montar esculturas e expressar emoções e pensamentos. Então, vieram tudo aí com os gregos, né? Somos muito gratos aos gregos, valeram gregos, ajudaram a gente a evoluir muito. Então, a gente tem tipo, características principais. Vamos lembrar, grava aí na mentezinha de vocês. Os gregos eles se destacaram especialmente na pintura e na arquitetura e na escultura, tá bom? E o que tinha de característica aí dentro da pintura, da arquitetura e da escultura deles? Simetria, né? Eles trabalham com coisas simétricas, né? Aqueles detalhes, né? A gente viu lá nas formas da arquitetura, o jônico, o dórico, né? A gente vê essa questão aí da simetria. E eles trabalham com a perfeição, né? Eles imaginavam a perfeição. É por isso que lá na Grécia você vai, é tudo branco. As casas são todas brancas, parece até que você está no céu. Para essa idealização de coisas perfeitas, tá bem? Outra característica importante, obras realizadas a partir de modelos vivos. Então, as pessoas pousavam como modelos vivos para os grandes pintores, né? Principalmente quando eles iam fazer nudes. A gente vai ver logo a seguir aí um exemplo, tá bom? Uso religioso, doméstico ou funerário, tá bom? Valorização do ser humano. Os gregos valorizavam os seres humanos. Que povo incrível e bonito. É isso que eu acho. Logo adiante. As pinturas e as esculturas, elas eram concebidas a fim de serem belas e assim perfeitas. De acordo com os princípios da filosofia grega, esta talvez seja a principal característica aí da arte grega, né? O que a torna singular e cujas influências são visíveis até os nossos dias atuais. As artes foram ainda influenciadas pelas próprias civilizações com as quais a Grécia se relacionava. Afinal, a Magna Grécia compreendeu possessões na costa da Turquia, Macedônia e sul da Itália. Tá bom? E aí a gente tem aí um exemplo de pintura, né? A gente vê que eles trabalham aí, ó, com assimetrias, né? É bem assimétrico, né? Bem para causar uma ideia aí de perfeição, tá bom? A arquitetura grega. Os grandes templos erguidos pelos gregos, eles tinham o propósito de prestar culto aos seus deuses, né? A gente vê aí que os gregos eram muito devotos, né, aos deuses deles, eles eram um povo muito de fé. Então, uma das suas características é a utilização das colunas e a simetria entre a entrada e os fundos do templo, né? Era tudo assimétrico, tá bom? Tudo certinho ali, ó. Acho que eles tinham um pouquinho de toque, né? Igualmente, as praças eram importantes dentro das polis gregas, pois elas eram o local onde eu havia dito para vocês, de encontro, né? De conversas ali, das anágoras ali entre os habitantes. Outras obras de interesse na arquitetura grega foram também a Acrópolis de Atenas, que é muito conhecida, muito famosa, o Colosso de Rhodes, a estátua de Zeus, o Farol de Alexandrina e o Templo de Artemis. Então são obras aí fabulosas que são conhecidas mundialmente. Até hoje as pessoas vão de excursão, né, para estarem conhecendo. A princípio, apenas as obras públicas recebiam atenção e imponência. Aí, a partir do século V a.C., as moradas também começam a ser realizadas de forma confortável e espaçosa. Então, a arquitetura
vai tomando conta até das casas, né? E não só dos grandes monumentos. Aí, para vocês verem um exemplo, né? Tudo assimétrico, ó, tudo certinho, né? Agora, vocês imaginam naquela época o tanto que não deve ter custado para fazer a construção desse trem aí, dessa altura, para colocar essas pedras. Porque, afinal de contas, não existia carro, não existia caminhão nessa época aí, né? Guindaste. É uma coisa de maluco imaginar o quanto o homem é capaz, o quanto é inteligente, né? A gente olha para um monumento desse e fica soberbado. Essa é a palavra. E aí, aqui a gente tem os tipos de arquitetura, né? Que é chamado aqui o dórico, que é o modelo o dórico, o jônico. E esse daqui me fugiu a memória. Mas esse aqui ó, é considerado clássico. O jônico é o considerado feminino e o dórico é considerado masculino. Dônico, jórico e... Nossa, me falhou a memória. Mas tem anotado essa informação aí no caderno de vocês, porque eu passei no quadro, beleza? Dá uma olhadinha aí, são 3 nomes, tá bom? Nossa, deu um brancão. Vamos estender muito não, porque a gente já tá quase apertando aqui. Só pra gente fechar, sobre as esculturas gregas. Esta arte se manifesta nas esculturas dos deuses e dos atletas, cuja perfeição dos detalhes nos corpos tornam os gregos excepcionalmente nessa manifestação artística. Então, as esculturas, como eu disse para vocês, as pessoas posavam ao vivo, né? Chamada de couros. Homens jovens e corês. Mulheres jovens eram inicialmente feitas de mármore e encontravam-se numa posição rígida e assimétrica, com o objetivo de dar-lhes o equilíbrio. No entanto, com a necessidade de retratar movimentos, o mármore foi substituído pelo bronze, por se tratar de um material mais leve. Assim, reduzia a probabilidade de da escultura se partir. Nossa, eu travo a língua aqui agora. Com o tempo, as esculturas femininas que eram vestidas passaram a se apresentar de roupa. Da mesma forma, as estátuas não tinham grandes expressões faciais e elas poderiam aí retratar sentimentos, tá bom? Aí eu coloquei aqui pra gente um exemplo, né? A gente tem aqui a figura feminina e de cá a figura masculina. A gente vê sempre nos corpos esculturais, né? Aqui a barriguinha tanquinho, ó, os músculos, bem forte mesmo, né? Porque eles eram bem esportistas. E pra gente finalizar... Bom, é isso, né? No mais, eu não vou estender muito não, porque a aulinha já tá aí com 20 e poucos minutos, mas assim, só falando para vocês o que é o nosso próximo assunto aí a seguir, a gente vai continuar falando sobre a cultura da Grécia Antiga, só que a gente vai falar sobre as narrativas místicas e as suas criações. O que é isso? Místico? Isso mesmo, vamos falar sobre o misticismo, né? A mitologia grega é o estudo dos conjuntos de narrativas relacionadas aí com os mitos gregos antigos e seus significados. Para muitos estudiosos modernos, entender os mitos gregos é o mesmo que lançar luz sobre a compreensão da sociedade grega antiga e seu comportamento, bem como suas práticas ritualistas. Então a gente vai ver quais que eram os rituais que eles faziam, muito interessante, né? Os mitos gregos, eles ilustravam as origens do mundo, os modos de vida, as aventuras e desventuras de uma ampla variedade de deuses, deusas, heróis, heroínas e de outras criaturas dentro da mitologia aí grega, tá bom? Então, um beijo grande, muito obrigada a todos vocês. Não esquece de deixar seu nome aí na chamada não, tá bom? Para eu colocar aqui, para ninguém com falta, tá? Um grande abraço, até mais, meus queridos. Muito obrigada.